O Samuel foi o último e mais importante dos juízes. Ele certamente é uma das figuras mais notáveis da Bíblia. A história de Samuel revela que ele era considerado a pessoa mais proeminente desde Moisés nos tempos do Antigo Testamento. O significado exato do nome Samuel é incerto, mas várias alternativas têm sido sugeridas pelos intérpretes. As principais são: ouvido por Deus, aquele que provém de Deus, nome de Deus, e prometido ou dado por Deus. A vocalização do nome Samuel em hebraico sugere o significado de ouvido por Deus, mas é inconclusivo. Samuel era filho de Eucana com Ana. Eucana era um homem piedoso da região de Efraim e de linhagem levítica. Sua mãe, durante um longo tempo, permaneceu um mistério, uma condição que a entristeceu muito por não poder gerar filhos. Ana era provocada por Penina, a outra esposa de Eucana. Eucana tinha o costume de ir até Siló para adorar e sacrificar a Deus no tabernáculo, que era o local onde Deus manifestava sua presença. Em uma dessas ocasiões, Ana foi até o tabernáculo e rogou ao Senhor que lhe desse um filho. Ela prometeu que entregaria esse filho ao Senhor para ser um nazireu de Deus. Esse é um tipo de voto especial. Então o Senhor ouviu as súplicas dela, deu um filho a ela, e depois dele, mais outros 5 filhos. Samuel nasceu em um dos períodos mais turbulentos da história do povo israelita. Os israelitas viviam sob constante pressão e ameaça por parte dos filisteus, e a nação encontrava-se em um terrível declínio espiritual. Eucana cumpriu seu voto ao Senhor, e desde sua infância, Samuel serviu no tabernáculo sob os cuidados do sacerdote Eli. A Bíblia diz que o Senhor se manifestava a Samuel desde quando ele era ainda muito jovem. Em certa ocasião de sua juventude, Samuel recebeu uma revelação divina sobre a destruição da casa de Eli. O texto bíblico informa que houve certa relutância de Samuel em comunicar a mensagem, mas à medida que Samuel crescia, tornava-se evidente que o Senhor estava com ele. Assim, todo o povo entendeu que Samuel havia sido escolhido como profeta do Senhor, conforme Deus havia falado. Samuel, a casa de Eli, foi entregue à destruição, e o povo e a arca da aliança foram entregues a Aos filisteus. Após um intervalo de tempo, Samuel aparece na narrativa bíblica conclamando o povo ao arrependimento e à redenção da verdadeira adoração em Israel, abolindo a idolatria. Ele foi usado por Deus para conduzir Israel à vitória contra os filisteus em Ebenezer. Depois, ele erigiu um marco memorial chamado de Ebenezer, dizendo: "Até aqui nos ajudou o Senhor." Samuel construiu um altar em Ramá, onde estava sua casa, e julgou Israel. Para tanto, ele estabeleceu um circuito pelas cidades próximas a fim de exercer sua liderança sobre o povo. A Bíblia não fornece muitos detalhes sobre a vida familiar de Samuel, mas destaca a conduta reprovável de seus filhos. Os filhos do profeta Samuel não seguiram seu exemplo e abraçaram a iniquidade. Eles até aceitavam subornos e pervertiam o julgamento. Diante desse cenário, e sem discernir um possível substituto para Samuel, o povo começou a pedir uma alternativa. Essa alternativa era a monarquia. Deus já havia prometido dar reis ao seu povo, mas os israelitas não estavam dispostos a esperar a ação divina nesse sentido. Então, eles buscaram um rei para si, motivados por ambições pessoais e tentando a lei de Deus. Essa atitude do povo representou uma rejeição direta ao próprio Deus e a Samuel. O Senhor autorizou Samuel a atender ao pedido do povo. Samuel ainda alertou sobre o preço que os reis teriam de pagar por escolher um rei fora do tempo oportuno. Saul foi o homem escolhido para ser o primeiro rei de Israel. Ele era um homem valente, corajoso, de boa aparência e tinha dons carismáticos para a liderança. Samuel ungiu Saul como rei e comunicou essa unção publicamente. Após a vitória dos israelitas sobre os amonitas, aconteceu uma cerimônia de coroação. No entanto, Saul mostrou-se incapaz de discernir e valorizar o que era espiritual. Ele advogou por seu próprio privilégio ao oferecer sacrifícios pessoalmente, desobedecendo às ordens divinas. Em consequência, Samuel anunciou que Saul havia sido rejeitado como rei de Israel. Então, o Senhor deu instruções a Samuel acerca da sucessão ao trono de Israel. Samuel foi enviado à casa de Jessé, onde, segundo a direção do Senhor, ungiu Davi como o novo rei de Israel. O episódio da unção de Davi demonstra com clareza a importância de Samuel em Israel. Esse foi o último ato oficial de Samuel registrado na Bíblia. Depois disso, Samuel aparece uma última vez em Ramá, na casa dos profetas, presidindo sobre eles. Naquela ocasião, Davi o procurou ao fugir de Saul. Apenas 2 versículos falam da morte de Samuel.
Ele morreu e foi sepultado em Ramá, e houve grande lamento entre o povo. Isso demonstra que a reputação de Samuel permaneceu ilustre até o final de sua vida. Samuel morreu antes mesmo de ver a monarquia oficializada em Israel. Após sua morte, a Bíblia relata a tentativa pecaminosa de Saul de consultar Samuel após sua morte, com a ajuda de uma feiticeira. O profeta Samuel foi uma das pessoas mais importantes da história de Israel, e uma figura notável no Antigo Testamento. Ele foi o primeiro de uma tradição profética em Israel, o último dos juízes e aquele que ungiu os primeiros reis da nação. Seu exemplo de fé atravessou os séculos, e por isso ele é mencionado pelo escritor de Hebreus entre os heróis da fé.